Fala galera, estamos aí para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilhe com mais pessoas. Para você que já é inscrito, também seja bem-vindo. E hoje é o seguinte, quero ler para você o versículo que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz o seguinte: Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Pessoal, então, seguinte, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje, é o que fazer nos piores dias da sua vida. O que fazer nos piores dias da sua vida? Por quê? Existem dias que estão mil maravilhas, está tudo perfeito. Para onde a gente olha, a gente só vê a beleza das coisas, a gente não sabe nem como agradecer a Deus. A gente queria que até tivesse mais pessoas perto da gente para poder compartilhar esses momentos de felicidade, certo? A gente fica ansioso pro dia de amanhã chegar, para a gente realizar aquele projeto, enfim, desfrutar daquela viagem. Porém, existem dias também que são muito difíceis. Existem dias que a nossa motivação está lá embaixo, a gente está com zero vontade de fazer as coisas, faz às vezes por obrigação, né? Não vê o dia que à tarde chega para ir dormir, chegar o próximo dia logo. Existem dias que realmente são muito difíceis. A gente perde até a vontade, assim, o prazer de fazer as coisas. E às vezes é uma notícia ruim, é um desânimo que vem, é um diagnóstico, sei lá, alguma coisa que a gente fica assim, para baixo, sabe? Desmotivado, são problemas para resolver, um problema atrás do outro. Mas lembre-se de uma coisa: não existe problema que não tenha solução. Não existe problema que não tenha solução. E eu estou falando até dos problemas, dos piores problemas de saúde, enfim. Todo problema ele tem uma solução, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entregar o nosso fardo para Jesus. Está escrito aqui, ó. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Tem disso então que a gente precisa entregar tudo nas mãos de Deus. Por quê? Pensa comigo. Existem problemas na nossa vida que a gente tem a capacidade de resolver. Não só a capacidade, mas também o dever de resolver. Porque isso cabe a nós. Mas existem problemas que a gente não tem capacidade de resolver. A gente precisa entregar para Deus, tá? Só que se o problema que você está passando só Deus pode resolver, o homem nenhum é capaz de resolver, aí que você pode ficar tranquilo, tá? Porque, pensa comigo, o homem, por mais que ele tenha estudo, por mais que ele tenha experiência, por mais que ele seja profissional, ainda assim ele pode cometer erros. Porém, quando o nosso problema não é o homem que tem como resolver, mas só Deus tem como resolver, aí que você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque Deus não comete erros. Deus não comete erros. E outra, foi Deus que criou o mundo todo. Foi Deus que criou todas as coisas, foi Deus que criou você.
Então, você acha mesmo que Deus ia fazer um negócio, ia criar um negócio que se desse problema não teria solução? Não. Se a pessoa, vamos supor, o cara foi lá e inventou o telefone, o cara inventou o celular. Aí o seu celular vai lá e quebra. É algo que não tem jeito? Não, ele tem jeito, sabe? Então, assim, para quem que você vai recorrer? Para quem inventou o telefone ou quem é especialista nisso. Tá entendendo? Se a pessoa inventou algo, como que ela não tem capacidade para consertar, né? Então, não sei qual que é o problema que você está passando. Se talvez é um problema emocional, se talvez é ansiedade, é depressão, se talvez é um problema físico, que é um problema de saúde, talvez é um problema financeiro, um problema familiar. Lembre-se de uma coisa: Deus criou todas as coisas, portanto, Ele tem a solução que você precisa. Portanto, lembre-se que o momento de deserto, o momento de dificuldade, ele nunca é em vão. Você pode tirar um proveito dele. Você pode aprender com ele. Muitas vezes a gente é colocado no deserto para que a gente possa aprender, para que a gente possa ver realmente quais são as coisas que mais importam na vida. A Bíblia diz que o ferro, o ouro, né, é provado no fogo, tá? Então é nos dias difíceis que você realmente vê quem está com você, que você vê as coisas que mais importam na vida, e tudo isso faz parte da vida, os altos e baixos. Já pensou se você vivesse uma vida 100% só de felicidade, só de coisas boas, e chegar um momento que a sua vida ia ficar sem graça? Por quê? Tipo assim, você só dá o valor ao calor quando você está no frio. Você só dá valor no claro, na luz, quando você está no escuro. Você está entendendo? Então, por exemplo, a gente só dá valor aos momentos felizes, o desfrute dos momentos felizes, quando a gente também tem dias mais difíceis, né? E fica naqueles altos e baixos. Então, busque, né, Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e impossível realizar as coisas. A gente precisa de fé para poder vencer algumas batalhas na vida. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você precisa de uma luz, comece lendo a Bíblia, porque assim você vai poder nutrir a sua alma com o que realmente importa. Assim as suas raízes vão estar, como que eu posso dizer, ligadas na fonte da vida para poder gerar frutos, sabe? Uma árvore que dá bons frutos, ela precisa de ter boas raízes, de estar nos lugares que são férteis. E como que a gente pode dar bons frutos? A gente precisa, então, conhecer a palavra de Deus e seguir o que está escrito, porque na Bíblia tem conselhos para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na Bíblia tem, eu não sei se é conselho, não sei se é bem conselho, mas ela tem, vamos colocar conselhos para a sua área, para a sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua vida com a sociedade, com as pessoas. A Bíblia tem conselhos para você seguir quando você estiver diante de uma dificuldade. Por exemplo, eu acho que é Paulo. Paulo, ele diz em algum dos livros dele que nós devemos perseverar nos momentos difíceis. Nós devemos dar graças aos momentos difíceis. É algo assim. Porque isso gera perseverança.
E isso também glorifica o nome de Deus. Então, em todos os momentos, dai graças. Em tudo, dai graças, tá? Eu quero até contar um pedacinho da minha história para você, que algum tempo atrás, né, eu descobri que eu estava com água no pulmão e, e aí eu fui para o hospital, fiquei internado de observação e eu levei um livro chamado Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill. E eu vi várias histórias de pessoas que passaram momentos difíceis na sua saúde, mas elas acreditavam que para poder vencer esses momentos difíceis, o poder estava na própria mente. Ou seja, claro, em Deus em primeiro lugar, mas porém, o Espírito Santo de Deus ele habita em nós. Então, é como se a gente acessasse o Espírito Santo de Deus, né, na gente, no nosso subconsciente, para poder declarar que temos saúde ou para poder pedir as respostas que a gente precisa. E eu vi uma frase muito interessante que eu gravo comigo, que eu trago comigo até hoje, que é a seguinte frase: por trás de todo obstáculo ou de toda adversidade, existe um benefício equivalente ou maior que ele. O que isso significa? Na sua vida, por trás de todo problema que aparece para você, por trás, por exemplo, isso aqui é um problema que chegou para você. Se você virar ele do lado de trás, tem uma oportunidade, tem um benefício equivalente ou maior que ele, né? E aí depois eu tive alta e tudo mais, só que eu continuei fazendo exames e aí eu descobri que eu tava com um tumor lá na pleura, né? Só que no dia que a médica foi me dar o diagnóstico, ela tava assim, meio desesperada, um pouco ofegante, não sabia nem como que ela dava notícia, né? E ela falou, Gustavo, você tá com um tumor maligno na pleura, já está de médio para avançado e é muito raro, por isso que a gente demorou a descobrir. Só que eu fiquei tranquilo, fiquei de boa. Falei, isso aí vai ser de boa. Por quê? Porque eu tinha conhecimento da palavra de Deus, tá? Eu sabia que Deus podia resolver qualquer problema muito fácil. Pode ainda, né? Aí, você sabe o que me veio na mente na hora? Aquela frase que eu tinha lido lá atrás no hospital. Por trás de toda adversidade existe um benefício equivalente ou maior que ele. Aí na hora eu pensei, falei, caramba. Imagina o tamanho do benefício que tem por trás disso. Imagina o tamanho da oportunidade que tem por trás disso então. Se o problema é grande, a oportunidade que tem por trás dele, o benefício também é grande. E aí eu pensei, se alguém foi curado disso no mundo, eu também posso ser. E se ninguém foi curado, eu serei o primeiro. E, enfim, eu falei outras coisas lá que eu conto até na minha palestra. E aí, deu tudo certo, graças a Deus, tá? Então, assim, Deus ele continua operando milagres, sabe? Deus, a gente precisa acreditar que é possível, a gente precisa querer, porque tem muita gente que não quer ser curado. A gente precisa querer, a gente precisa acreditar que é possível, a gente precisa estar disposto a pagar o preço, a fazer o que tem que ser feito para poder resolver o problema, sabe? E, enfim, busque Deus em primeiro lugar, procure nutrir a sua alma da palavra de Deus, porque se você ainda não tem hábito de ler a Bíblia, de ir na igreja, de seguir os ensinamentos de Cristo, eu estou te falando que tem muita coisa que você está perdendo. Agora, se você já tem um hábito de ler a Bíblia, de ir na igreja, de seguir os ensinamentos de Cristo, e quando chega um problema, você me desculpa até a expressão, você vira um bunda mole, então você está fazendo, sei lá, tem algo de errado. Por quê? Se você segue os ensinamentos de Cristo, se você sabe que Deus pode operar milagres, você não deve ficar com medo de enfrentar os problemas. Você tem que ter fé que Deus vai resolver. Por quê? Quanto mais tranquilo você deita a sua cabeça no travesseiro, mais você agrada a Deus. Por quê? Porque Deus olha para você e fala,
esse cara confia em mim. Esse cara confia em mim. Ele não teme as outras coisas. Você não precisa temer as outras coisas, porque Deus, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele te criou, ele te desenhou. Ele sabe como resolver os problemas da sua vida. Só que, igual eu falei, a gente precisa também, primeiro, querer ser curado, querer resolver o problema, ter fé que é possível, pagar o preço. A gente precisa pagar o preço. Eu vejo que muitas pessoas pedem a Deus para curar elas de diabetes, só que elas não param de comer açúcar depois. Eu vejo que muitas pessoas pedem a Deus um milagre financeiro, mas não está disposto a ler um livro, não está disposto a cortar a vontade de gastar mais dinheiro do que ganha. Você pode pedir a Deus para fazer um milagre financeiro na sua vida. Só que se você tiver o hábito de gastar tudo aquilo que você ganha, você está quebrando o próprio princípio de Deus. Entende? Então a gente precisa conhecer, estar disposto a pagar o preço. A gente precisa seguir os princípios que Deus criou. Entende? E, como eu falei, não desanime, não desista. Levante do lugar que você está. Busque conversar com pessoas diferentes. Pessoas que, como que eu posso dizer, já chegaram onde você quer chegar ou já passaram aquilo que você está passando. Eu garanto para você, olha só, antes de você dormir, olha só o que você vai fazer. Antes de você dormir, você vai fazer uma oração, você vai contar tudo para Deus e você vai pedir a Ele uma luz. Você vai pedir a Ele a solução do problema que você precisa. Antes de você dormir, peça a Deus, Deus, qual que é a solução para isso? Me mostra o que eu preciso fazer para me conseguir isso. Eu estou disposto a pagar o preço, mas me mostre, porque o Senhor sabe a solução das coisas. O Senhor criou todas as coisas, existe a solução. Fala comigo através de um sonho. Enfim, fala comigo através do jeito que o Senhor quiser. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar atento. Você vai vigiar. Talvez Deus pode falar com você através de um sonho. Deus pode falar com você através da Bíblia. Deus pode falar com você através de uma pessoa. Deus pode te dar a resposta que você precisa. Não sei, de várias formas, mas você precisa vigiar e ficar atento. Porque se você, eu te garanto, você pode vir aqui comentar no YouTube que eu até entro em contato com você. Qualquer problema que você está passando, se você pedir a solução para Deus, Ele vai te dar. E lembre-se de uma coisa, existem duas provas que a gente passa na vida, dois tipos de prova. A primeira é fruto do, por exemplo, os problemas que a gente passa na vida, eu costumo dizer que ele só tem duas origens. A primeira origem, a gente quebrou um princípio de Deus. Por exemplo, um princípio que Deus deixou para a saúde. Fazer exercício, se alimentar bem, fazer jejum, não comer até o embotamento, não beber até a exaltação. Se você só come coisas erradas, industrializados, se você não faz exercício, se você vive estressado, se você não dorme direito, se você é guloso, você está quebrando um princípio da saúde. Aí se te der um problema de saúde, você vai falar assim, porque Deus quis assim. Não, Deus não quis assim não. Foi os seus atos, os seus hábitos que te levou para esse problema, tá? Agora, o segundo problema, você faz tudo perfeitinho, você se alimenta direito, você faz jejum, você medita, você tem inteligência financeira, você faz tudo direitinho. E aí você cai aí você passa por um problema. Eu costumo dizer que Deus permite esse problema. Para quê? Com certeza, para que o nome dele seja glorificado, tá?
E você também, você não vai perder com isso, porque Deus vai te abençoar. Olha só, Jó era um homem íntegro. Jó era um homem segundo o coração de Deus, está escrito na Bíblia. Só que o inimigo chegou para Deus e falou assim: o Jó, tá vendo Jó? Ele só te adora, ele só é fiel para você porque você abençoou ele com riquezas e tudo mais. E aí Deus falou com o inimigo: você quer saber? Jó não me adora, Jó não é fiel a mim só porque eu abençoei ele. Eu permito que você toque nas coisas deles e destrua dele, Jó, né? E destrua as coisas dele, para você ver que ele vai continuar me servindo. Aí o inimigo foi lá e tocou nas coisas dele, e Jó continuou servindo a Deus. Aí depois Deus permitiu o inimigo tocar em várias coisas da vida dele, na família dele, na saúde dele, ele ficou doente, né? Mas Deus não permitiu que o inimigo tirasse a vida de Jó. E depois disso, Deus foi lá e abençoou ele muito mais do que Jó já era abençoado. Então, assim, muitos problemas, aqueles problemas que muitos problemas Deus permite que aconteça na sua vida, até mesmo talvez para você mudar a rota, sabe? Para quebrar algum orgulho que tem dentro de você, para te dar um aprendizado, enfim, mas lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permite algo que aconteça na sua vida, você não vai sofrer, entende? Por exemplo, se Deus permitiu que você enfrentasse uma enfermidade, você não vai sofrer. Assim como eu também não sofri. Para mim foi tranquilo, entendeu? Já fiz um monte de quimioterapia. Mas hoje, assim, em resumo, posso dizer que foi tranquilo. Por quê? Porque se Deus permitiu isso, não sei te falar não. Mas você pode ter certeza que quando o problema é Deus que permite na sua vida, ele não te causa danos, tá? Mas enfim, independente se o problema que você está passando foi por causa de algum princípio que você quebrou ou foi Deus que permitiu, você pode ter certeza que tudo passa. Tudo passa. Não é só você que passa por isso. Existem pessoas que passam coisas piores do que você está passando, tá? Mas, em primeiro lugar, busque conhecer os ensinamentos de Cristo e siga eles, que eu tenho certeza que a sua vida vai poder mudar da água para o vinho. Toda a sua vida vai melhorar, tá? Toda a sua vida vai melhorar e você vai ter muito mais paz. Você vai ter mais paz, você vai ter mais alegria, mais amor, mais felicidade. Pessoal, compartilhe esse vídeo, posta no status, compartilhe esse vídeo com quem está precisando de repente. Talvez uma pessoa que você envia, a pessoa está lá depressiva no quarto, talvez você envie esse vídeo, você ajuda ela. Comenta o que você achou, porque isso é muito importante. Quando eu vejo que alguém comenta, me dá muito mais energia para mim continuar gravando os vídeos. Curte, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu desejo e declaro que você vai sair dessa, pode ter certeza. Que Deus te abençoe cada vez mais a sua saúde, a sua família, te dê paz para você dormir em paz, abençoe o seu trabalho, os seus negócios, abençoe a sua vida espiritual e a sua vida por completo. E até uma próxima.